Tiago, começando por você. Colômbia, México e Brasil, se a gente olhar assim de longe, fala, bom, esses têm aí um denominador comum. Esses países têm graves problemas de crime organizado, sendo que para nós é relativamente nova essa consciência de quanto que o crime organizado aqui no Brasil se expandiu e passou a ser uma questão de segurança nacional gravíssima. Porém, na relação com os Estados Unidos, são situações com certas nuances. Isso permite a esses três países formarem, digamos assim, não sei se você se associa à definição ou não, formarem uma frente comum frente a Trump, ou são situações que não permitem que isso aconteça? William, acho que a pergunta é interessante porque essa frente é parcialmente possível, eu acredito. Existe um elemento comum que são três governos de centro-esquerda e três governos que têm colocado assim, publicamente, né, a motivação de ter certo grau de autonomia com relação a essa iniciativa geral do governo Trump de ter muito maior poder sobre a América Latina, ou de retomar um protagonismo que estava relativamente fraco nos últimos anos, nos últimos mandatos. Então, isso há em comum entre os três mandatários, né? A Cláudia Sheinbaum, o Gustavo Petro, que está em final de mandato, e o governo aqui brasileiro do Lula. Mas, como você também bem destaca, a situação dos países, apesar da presença do crime organizado, é bastante diferente. Quer dizer, a presença do crime organizado no México tem um nível de penetração com o Estado e um nível de controle territorial que aqui no Brasil ainda estamos bem distantes. Então, nós temos problemas com o crime organizado, essas duas organizações, o Comando Vermelho e o PCC, são as nossas organizações mais importantes, elas têm aumentado a influência, aumentado digamos assim, o desafio ao Estado democrático de direito, porque eu acredito até, e tenho defendido essa tese, de que não se trata nem apenas de um problema de segurança pública, né? É um problema de segurança do Estado democrático de direito, porque boa parte dessas ações, ou a maioria das ações desses grupos, incide diretamente sobre a qualidade do nosso Estado democrático de direito, né? Ou seja, territórios ocupados por esses grupos levam, né, à violação sistemática do direito das populações que vivem sob o controle desses grupos. E, ao mesmo tempo, a penetração institucional por meio de pressão e de corrupção também enfraquece as nossas instituições. Então, eu não acredito nem que seja um tema de segurança pública, pura e simplesmente, né? E eu acho que essa noção é importante porque ela está sendo, de alguma maneira, lidada pelos três países. E para tentar concluir e amarrar a tua pergunta, eu acredito que se há alguma coisa em comum, além do fato de serem três governos de centro-esquerda e que demandam uma certa autonomia diante do governo Trump, isso não significa que eles estejam em franco conflito com o governo Trump. Talvez Gustavo Petro tenha sido aquele que mais tenha chegado próximo de um conflito, mas que também parece certamente enfraquecido, fez uma visita que foi aparentemente bem sucedida, que, né, diminuiu a tensão. Lula e Cláudia Sheinbaum também têm mantido relações mais amistosas com Trump. Então, eu acho que, em comum, a gente pode ver que esses três governos estão tentando dar respostas próprias ao combate ao narcotráfico, para dizer o seguinte ao Trump, né? Olha, nós nos preocupamos com o tema e nós até aceitamos a ajuda, como Cláudia Sheinbaum aceitou na questão contra o cartel Jalisco Nova Generación, ajuda, apoio de inteligência, etc., mas a iniciativa é nossa. Eu acho que essa resposta é uma resposta comum que pode acontecer entre os três. Se Deixa eu tem ver. alguma concertação possível, é o seguinte, é essa, né? Nós respondemos juntos, mas respondemos também da nossa parte com o apoio dos Estados Unidos, para que não haja, digamos assim, um atropelamento das medidas reativas ao crime organizado.